E aí, tudo bem? Mais uma reflexão e experiência empreendedora nessa série que eu venho passando para você que é empreendedor, para você que é empresário. E nessa eu vou falar sobre gestão de pessoas e liderança. Eu sempre tive, uma dificuldade muito grande de entender, a cabeça do ser humano, Por conta disso, ao longo de muitos anos, já se vão acho que 17 anos mais ou menos, que eu estudo psicologia. Eu não sou formado em psicologia, não fiz faculdade de psicologia, mas eu fiz uma série de cursos de psicologia organizacional, psicologia do consumidor, ou seja, cursos de psicologia, e comecei a estudar muito sobre isso para entender a cabeça do ser humano. Por quê? Não que eu queira ter controle sobre as pessoas, eu quero ter controle sobre as minhas emoções, de suportar os devaneios emocionais das pessoas. Eu quero ter controle e equilíbrio, na verdade, que eu não acredito que, pelo menos é o que eu entendo, que nós não temos controle sobre a nossa emoção, nós temos equilíbrio sobre o momento de fugir daquilo que nos gera algum tipo de desconforto emocionais ou impactos emocionais, São os gatilhos emocionais. Então, aquilo que pode me gerar um gatilho que possa me incomodar, me irritar profundamente, o que eu faço? Eu me afasto. Eu procuro as fugas sobre isso. E aí eu fujo disso. Disso o quê? De uma situação que possa me gerar um descontrole emocional. Então eu procuro realmente ter as minhas fugas, E dentre as minhas fugas é procurar, uma atividade esportiva, para fazer uma exaustão, buscar um equilíbrio, uma saúde mental, psicológica. Eu procuro escolher as pessoas às quais eu quero conviver, principalmente no meu âmbito social e profissional. Familiar não tem muito como, embora tenha, eu me afasto de alguns parentes que eu não tenho interesse de conviver por conta do jeito da pessoa ser. Quando eu vejo que a pessoa tem os valores corrompidos, a pessoa tem algum tipo de desvio de conduta moral e ética, eu me afasto e ponto. Sou educado, falo com a pessoa, respondo, mas evito mesmo. No ambiente profissional, a mesma coisa. Eu diria até que essa é a grande questão, Na gestão de pessoas e liderança, você precisa escolher as pessoas que vão conviver, você tem essa liberdade, Principalmente quando você é dono do negócio. Eu acho que esse é um grande diferencial, você escolher as pessoas, e eu escolho as pessoas pelos valores dela. A competência técnica, nós ensinamos, nós conseguimos transformar isso. Até porque a gente preconiza muito aquilo que a gente fala, Então a gente dá muito treinamento para nossa equipe, eu presto muito consultoria, faço um trabalho de coach com cada um. Agora, eu não forço a situação, Tem pessoas que estão mais abertas a querer aprender, tem colaboradores que não. Então eu coloco, condiciono, disponibilizo, dou espaço durante o ambiente e o horário de trabalho para que façam os cursos online, participe das nossas palestras e cursos que nós ministramos para os nossos clientes. Eu ministro isso internamente dentro da equipe, mas nem todo mundo valoriza. Eu vou obrigar? Não vou obrigar. Eu posso condicionar, eu posso cobrar, mas se está cobrando, se eu começo a cobrar muito a pessoa para fazer alguma coisa, eu já olho de lá e eu estou achando que essa pessoa não vai seguir muito longe comigo. Mas uma coisa que eu não abro mão é o propósito. O propósito do nosso negócio, que permeia pela nossa missão, nossa visão, nossos valores, eu faço questão de declarar e procurar entender que se aquela pessoa que a gente está fazendo processo de recrutamento e seleção, ela tem impacto com aquilo, se aquilo choca, aquilo choca no bom sentido, se converge com os interesses, com os valores e princípios daquela pessoa. Se eu perceber que não, eu não contrato. Então eu tenho que ver se a pessoa ela é ética, se ela é transparente, se ela é comprometida, se ela é disciplinada, se ela é organizada. Tem alguns valores, algumas características que eu considero, O conhecimento técnico é relativo, a gente consegue formar. Eu já formei muita gente que não entendia nada com nada e a gente vai formando, Eu já tive também pessoas estagiárias que simplesmente falaram, não, estou precisando de uma estagiária. Quer dizer, a pessoa não tem muita noção do papel dela e isso acontece muito nessa geração milênio, Que as pessoas, os jovens, eles estão achando que eles mal tão formados, eles acham que sabem mais do que tudo e que todos, São muito vaidosos,
são muito certos e convictos dos seus pensamentos, eles querem impactar o mundo, né? Eles querem chegar chegando, então eles querem botar ordem dentro da organização. Numa organização grande, eles percebem que não tem muito espaço para fazer isso, porque existe toda uma engenharia ali, uma área de recursos humanos, tem todo um trabalho direcionado. Mas quando é uma empresa pequena, você percebe claramente que as pessoas vão tomando proporções, e quanto mais acesso você vai dar liberdade, as pessoas confundem com a libertinagem, né? Então esse é o grande X da questão que eu queria passar para vocês aqui. Para você que é empreendedor, a diferença de um líder dentro de uma grande organização e esse mesmo líder dentro de uma organização pequena, sendo ele empresário, a realidade é completamente diferente. Tá? Então as dificuldades são outras, a pessoa está muito mais próxima de você, então ela exige mais de você, ela cobra mais de você, quanto você mais dá, mais ela quer, e aí você tem que determinar e definir esses limites, né? Você tem que colocar o limite das coisas, você não tem que ser amigo dos seus colaboradores, você tem que ser o líder desses colaboradores. Claro que na consequência dessa liderança e dessa relação saudável, você conseguir avançar para uma amizade, bacana, legal. Mas saiba o seguinte, você tem que deixar claro que ali existe uma prioridade. É que nem uma relação familiar, né? Você só contrate alguém que você possa demiti-lo. Essa é a grande sacada. Então, contrate. Eu, por exemplo, já demiti a minha irmã. Né? Por Robson tal, diante de uma determinada situação eu demiti 2 vezes, tá? E depois readmiti, né? Ela inclusive quando estava, uma das vezes ela estava como sócia do negócio, né? Por uma questão de, ela entendeu, depois a gente voltou depois de um bom tempo, tá? Não foi coisa de semanas não, foram meses depois, né? E a gente rompeu naquela época, né? Como irmãos, mas foi um rompimento temporário, e depois ela entendeu o que era, né? Qual foi a situação. Ela me desrespeitou diante de uma equipe, toda uma equipe. Eu tentei insistir e ela batendo o pé firme, porque ali ela estava me confundindo como o irmão dela mais novo e não como o líder da empresa. E ali eu tive que tomar uma decisão, porque se eu não tomasse aquela decisão, claro que não foi uma decisão, já vinha num processo, né, de desgaste de algumas coisas. E aí eu tomei uma decisão. Não me arrependo dessa decisão, acho que isso serviu muito para mim e para ela, e serviu muito como exemplo para a empresa na época. A empresa mudou, as pessoas passaram a me respeitar mais, porque eu era mais novo do que todo mundo, e aí as coisas tomaram proporções melhores. Depois eu retomei com ela na organização. A gente rompeu com o meu irmão um período curto, 1 a 2 semanas. A gente conversou, expliquei para ela, está errado, você não podia ter feito isso na frente das pessoas. Eu vinha falando com você diversas vezes, isso já vinha andando por alguns meses, e eu tive que tomar aquela decisão e não me arrependo dela. Eu espero que você compreenda, entenda, e você sim se arrependa disso. Ela se arrependeu, ela aprendeu, nós aprendemos juntos, e aqui, a partir dali eu comecei a perceber que a mesma coisa que eu fazia na minha organização, na minha empresa, paralelo, eu como funcionário de outra empresa que eu aplicava, aqui funcionava e aqui não. Por quê? São realidades diferentes. O ambiente é diferente. Uma empresa menor, o teu comportamento de liderança tem que ser diferente. E você tem que ser um pique camaleão, né? Você tem que se adaptar realmente ao ambiente. E esse ambiente é se adaptar a cada uma das pessoas sem perder de vista e nem da mão do princípio dos valores que permeia a missão, a visão e os valores e o propósito da sua organização. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, coloca a tua experiência aqui como líder, alguma experiência que você tenha tido, positiva ou negativa. Claro que você não vai dar o nome aos bois, né? Como eu estou dando da minha irmã querida Regina, que eu amo de paixão, que ela continua trabalhando comigo, né? Ela cuida da parte contábil, financeira e gerencial dos meus negócios, e eu acho assim muito interessante. Meu pai, depois eu conto a história, meu pai aposentar depois de um tempo, eu chamei ele para trabalhar comigo, ele trabalhou comigo por um tempo e foi uma experiência assim maravilhosa, né? A gente trabalhou acho que uns 6, 7 anos, né? Ele trabalhando na minha empresa.
Bom, pois bem, ficamos por aqui. Dá um like, faz o teu comentário, deixa aí a tua percepção sobre o que eu estou falando. Se você concorda, se não concorda, coloca a tua experiência, a tua reflexão sobre gestão de pessoas e liderança aqui. Valeu, grande abraço e vamos que vamos.